Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 7 para o concurso PM Paraná 2020. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo para a leitura da questão de hoje, que diz assim: programa de computador pré-gravado em memória permanente, ROM, executado por um computador quando ligado, responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional, recebe o nome de letra A, BIOS, letra B, USB, letra C, HDMI, letra D, boot e a letra E, reset. E aí, pessoal, qual dessas opções é a correta por enunciado? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês algo bem interessante. Quando nós falamos sobre o termo BIOS, ele vem do inglês Basic Input Output System, que traduzindo para o português significa Sistema Básico de Entrada e Saída. E o que é de fato o BIOS? BIOS é um determinado software que está armazenado em um microchip de memória ROM ou de memória flash lá na placa-mãe, na motherboard do computador. E ele é um software necessário para a inicialização do computador. Isso porque ele permite reconhecer os componentes básicos de hardware que estão conectados nessa placa-mãe para realizar a entrada e a saída de dados. Como eu disse, uma coisa muito importante, ele pode ser encontrado tanto em memória ROM e em memória flash. Outra coisa que é uma responsabilidade do BIOS, além de fornecer essas primeiras informações para a CPU processar, indicando como será feita a entrada e a saída de dados pelos dispositivos de hardware conectados, é responsabilidade também do BIOS dar início à carga, ao carregamento do sistema operacional. Então, após ser feito o primeiro processamento do BIOS, aí sim é iniciado a carga do sistema operacional até que, por exemplo, o sistema operacional Windows possa ser carregado e finalmente o usuário pode então utilizar o computador. Então, basicamente, a gente pode dizer que o sistema básico de entrada e saída, conhecido como BIOS, é responsável pela inicialização do computador, reconhecimento de dispositivos básicos de entrada e saída, dispositivos básicos de hardware conectados e também a carga do sistema operacional. A partir daí, inicializa o computador e o usuário espera até terminar a carga do sistema operacional e começa a usar de fato o computador, certo? Perfeito. Então, aqui eu vou mostrar para vocês na prática. Eu tenho uma placa-mãe aqui, mostrando para vocês nessa imagem. E se vocês perceberem bem aqui embaixo, estou mostrando alguns microchips nessa parte inferior. Vou ampliar para vocês, ampliando essa parte inferior, aqui aparece no microchip escrito BIOS, o Sistema Básico de Entrada e Saída. Esse microchip que contém esse programa, esse software chamado BIOS, ele pode ser um microchip de memória ROM, que é a memória somente de leitura, que é uma memória permanente, ou também pode ser de memória flash, que é a mesma memória que vem no pendrive, por exemplo. Então o BIOS fica armazenado em um microchip de memória ROM ou de memória flash aqui na placa-mãe, e quando nós ligamos o computador, os primeiros dados que a CPU vai processar vêm desse microchip onde está esse software chamado BIOS, e é ele que permite então a inicialização do computador. Então, voltando lá agora na nossa questão, quando ele dizia programa de computador que vem pré-gravado em memória permanente, ROM, quer dizer, em microchips de memória ROM, que é a memória somente de leitura, executado por um computador quando ligado, responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional, recebe o nome de BIOS, ali da letra A de América. Até porque a sigla BIOS já diz tudo, é o Basic Input Output System, é o sistema básico de entrada e saída. O USB que está na letra B não era a resposta. O USB é o barramento serial universal, é apenas um padrão de conexão, é um determinado barramento para conexão de periféricos. HDMI não era a resposta. HDMI é um padrão para conexão de dispositivos multimídia de alta definição, como por exemplo monitores de computador. Boot é o termo que se utiliza para todo o processo de inicialização. Quando nós dizemos que estamos fazendo o boot do sistema, estamos fazendo a inicialização do sistema, mas não é um programa pré-gravado. Boot é só o termo que se usa para indicar a inicialização. E reset é a reinicialização do sistema, também não era a resposta correta. Então aqui, sem dúvida nenhuma, letra
A de América, o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e também lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso PM Paraná 2020, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!